Conhecimento Agro. Aqui nós produzimos conteúdo para que você tenha cada vez mais autonomia no campo. Eu sou a Luísa Macedo, eu sou engenheira agrônoma e doutoranda em Nutrição e Fisiologia de Plantas. Nós promovemos lá no Instagram a Semana do Micronutriente na Pesquisa. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre adubação com micronutrientes no cafeeiro. Qual que é a forma mais comum de se fazer essa adubação com micronutrientes no cafeeiro? É a pulverização foliar. Então nós vamos falar um pouco da parte de micronutrientes e um pouco também da parte de pulverização foliar. Eu vejo que hoje o que mais faz o produtor perder dinheiro aí nessas adubações é a parte de adubação com micronutrientes, porque a adubação de solo, ela já é muito difundida e muito pesquisada. E infelizmente, a indústria do fertilizante foliar, ela cresceu em cima de alguns mitos relacionados à adubação de micronutrientes no café ou em outras culturas. Então, assim, o que eu vou falar aqui para vocês um pouco, eu vou desmistificar algumas questões em relação à pulverização foliar e adubação com micronutrientes. Serve para café e também para outras culturas perenes, como por exemplo os citros. Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu vejo muito produtor falar em campo é o seguinte: eu vou fazer a minha pulverização foliar por desencargo de consciência, porque a quantidade que é necessário ali do micronutriente para o café é muito pequena. Então eu vou colocar ali a minha adubação foliar junto com a minha pulverização de fungicida e eu não vou me preocupar muito com isso porque a quantidade é muito pequena. Isso é o primeiro erro que o produtor vai estar cometendo. Por quê? Porque se você colocar uma quantidade correta daquele micronutriente, os benefícios que você vai ter de enfolhamento até chegar à produção vai ser muito grande. Porque assim, o micronutriente ele está totalmente envolvido com a parte de fotossíntese da planta, que é a parte mais importante. Então, mesmo que ele seja requerido em pequenas quantidades, a dose que você vai colocar para essa pulverização foliar do zinco, do boro, do manganês, ela precisa ser a dose correta para que a atividade fotossintética da planta seja muito bem feita. Então, não adianta colocar quantidade pequena e não pode colocar quantidade muito grande que causa toxidez. Então vamos lá, pessoal, esse é o primeiro problema que a gente já relatou. Outro problema que eu vejo que é muito grande é o pessoal não se preocupar com a fonte que será aplicada. A fonte é muito importante. E, igual eu falei, a indústria do fertilizante foliar, ela tem diversas fontes. E muitas vezes o produtor vai comprar aquele formulado que a gente chama, que contém vários micronutrientes, e ele não vai se preocupar qual que é a fonte que está vindo aquela nutrição dentro desses pacotinhos que são os formulados. E assim, é totalmente diferente, então a gente precisa se preocupar com a fonte. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da anatomia da folha do café, para a gente entender como que ocorre essa absorção, para a gente falar um pouquinho dessa segunda questão que é a fonte. Então vamos lá. A gente vê que a folha do café ela é bem serosa aqui na superfície de cima. Embaixo ela vai ter uma serosidade bem menor e com vários estômatos. Ela vai absorver tanto pela face de cima quanto pela face de baixo. Na face de cima, ela vai absorver através de irregularidades que possui essa cutícula. Na face de baixo, ela também vai absorver muito bem pelas paredes dos estômatos, e a absorção na face de baixo ela é ainda melhor, porque ela não vai ter muita cutícula aqui na parte de baixo. E o que a fonte interfere muito nisso? Porque a gente vai ter fontes que são super solúveis e vão conseguir fazer com que esse micronutriente seja absorvido muito melhor, e a gente vai ter fontes menos solúveis.
Então vamos falar, por exemplo, assim, do quelato, que é uma fonte que surgiu assim como milagrosa aí na indústria de fertilizantes, mas que depois a pesquisa veio desmistificando um pouco ela, porque a gente viu que a molécula dela, por exemplo, é muito grande e a absorção dela é muito menor do que das outras fontes. Então a gente tem algumas fontes mais usualmente utilizadas, que são os sulfatos, os nitratos e até mesmo os cloretos. Os cloretos, ao contrário dos quelatos, eles têm uma absorção muito alta e eles causam uma toxidez muito maior para o café. Então a gente tem que se preocupar muito essa questão, porque cada fonte ela vai ter uma colocação na hora de você fazer adubação. A gente falou um pouco, por exemplo, do quelato essa semana no Micronutrientes na pesquisa lá no Conhecimento Agro. Ele tem a sua colocação ali, por exemplo, para ser aplicado na soja junto com a aplicação de glifosato. Mas se você está querendo fazer uma adubação de correção no café, por exemplo, essa fonte ela não será mais adequada. E então, assim, essa questão de fonte para mim é muito importante para a gente não perder dinheiro com a aplicação. Agora vamos passar para o terceiro ponto em relação à adubação com micronutrientes e pulverização foliar, que para mim é o que mais faz os produtores perderem dinheiro, que é não se preocupar com a dose que vai ser aplicada. Existe uma recomendação, tantos miligramas por litro de zinco, tantos miligramas por litro de manganês. Essa recomendação, ela não é muito difundida, mas a pesquisa hoje já está fazendo vários trabalhos para falar quais que são essas doses. Então a gente vai ter 3 categorias. A gente vai ter uma dose baixa, a gente vai ter uma dose adequada, que geralmente é o que a gente faz de manutenção, e a gente vai ter uma dose alta, que geralmente é o que a gente faz para correção. E esses números são conhecidos e eu vou deixar eles para vocês depois aqui, qual que é a recomendação para dose baixa, adequada e alta para o cafeeiro. Esse material vai ser disponibilizado. E a gente precisa fazer a conta, pessoal, porque isso daí faz perder muito dinheiro. Se você faz uma aplicação baixa numa lavoura que está precisando de manutenção, você vai estar jogando o dinheiro fora daquela pulverização. Porque o zinco, por exemplo, que você vai aplicar, ele não vai fazer o efeito que ele precisa na fotossíntese. E o que eu vejo muito acontecer é o seguinte: surgem produtos milagrosos na indústria de fertilizante. E surgem também produtos tecnológicos com ciência. Só que às vezes esses produtos são caros. E o pessoal fala assim: eu vou aplicar esse produto mais caro porque ele é melhor, certo? Só que eu vou aplicar ele com uma dosagem pequena porque eu não tenho dinheiro para fazer aquela pulverização com a dose certa, porque vai ficar caro, eu vou gastar muito mais daquele produto para fazer a minha aplicação. Então essa é a minha dica mais importante de hoje. Se você não tem o dinheiro para fazer a aplicação com o produto mais tecnológico, não faça na dose errada. Faça o produto menos tecnológico na dose certa, porque é o que vai funcionar. Então, pegue essa dica de ouro. A gente tem que fazer a conta. Tem que fazer. Por exemplo, o zinco. Eu já vou falar aqui uma recomendação só para exemplificar. Você vai gastar para o café 600 miligramas por litro para poder fazer a recomendação de manutenção, que é aquela pulverização que a planta não tem problema nenhum, aquilo é o que ela vai gastar para a safra. Mais ou menos umas 4 aplicações de 600 miligramas por litro. Num produto formulado com mais aproximadamente aí 5, 6% de zinco, você vai gastar 4 quilos a 4 litros daquele produto. Então não adianta eu pensar, nossa, mas 4 quilos vai ficar caro para eu fazer. Então não faça com aquele produto, faça 4 quilos com o produto mais barato. Porque se você aplicar apenas 1 quilo daquele formulado, você não vai estar fazendo a recomendação de zinco. E aquele 1 quilo que você aplicou vai estar jogado fora. Você pagou aquele produto que não é barato
e você vai jogar fora porque não vai fazer o efeito que você precisa na planta. Então é isso, pessoal. Acho que assim, que a gente falou bastante sobre recomendações. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão tanto das fontes, então, que eu falei para vocês. Precisa tomar cuidado com fazer a conta realmente da recomendação, para a gente poder fazer fertilizações e pulverizações foliares mais eficientes. E pensar o seguinte: o micronutriente, ele é gasto pouco? Sim, é gasto pouco, mas ele é essencial. E ele faz um trabalho na planta de enfolhamento e de participação na fotossíntese, de enchimento de grãos, que é muito importante. Então, a gente não pode deixar passar essas recomendações corretas para serem feitas no cafeeiro. Então, acompanhe a gente no Conhecimento Agro. Nós vamos dar muito mais dicas em relação a pulverizações foliares e micronutrientes, e no nosso e-book também tem a conta para fazer essa questão da recomendação do zinco. Então baixem lá o nosso e-book, acompanhem a gente. Tchau!